Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Ó grandioso Pai, nesse momento, Pai amado, pedimos a Ti que venha abrir os nossos olhos espirituais, que venha abrir os nossos ouvidos espirituais para podermos ver e ouvir tudo que Tu, ó Pai, tem para nos falar nesta manhã. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Pai, por mais esse instante, por mais esse ar que respiramos. Obrigado, Pai, pelo sol que queima a nossa pele, pela brisa que sopra e refresca. Obrigado pela chuva que cai. Obrigado, Pai, pelo brilho das estrelas, pelo canto dos pássaros, pelo perfume que emana das flores. Obrigado, Pai, por tudo que fizeste por nós. Te agradecemos em Teu nome, ó Pai, ó grande Al. Em nome do Teu Filho amado, Yahshua, o Cristo, e em nome do Teu Santo Espírito. Pai amado, que a partir de agora não seja o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, os Teus caminhos, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos sempre caminhar em uma única direção, que é a Tua, Altíssimo. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Na Bíblia, na minha Bíblia, está escrito assim, o título: A Unidade da Fé. O que significa unidade? Unidade significa único. Então, única fé, único céu, único Pai, único Filho. Vamos entender o que esse título quer nos falar. Em Efésios 4, o primeiro versículo nos diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso no Redentor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Paulo diz assim, olha, eu estou seguro em Cristo, então eu vos rogo que andeis naquilo que foste chamado. Então, como devemos andar naquilo que somos chamados? Se alguns são chamados para pastores, ele tem que andar como um pastor, pastorear, amar, curar as feridas das ovelhas, cuidar, alimentar. Outros são chamados para doutores, médicos, então tem que agir com amor, com dedicação, sem ganância. Outros são chamados para serem professores, para serem mestres, então tem que andar como professores, como mestres, como daqueles que ensinam e divulgam o conhecimento. E a palavra continua a nos dizer no capítulo 4, versículo 2: temos que andar, em primeiro lugar, com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor a Cristo.
Então, como devemos andar se recebemos um dom do nosso Redentor? Em primeiro lugar, nós não somos ninguém. Qualquer conhecimento que temos não provém de nós ou do nosso estudo, mas provém do Altíssimo. Não ache que porque você estudou muito, você é alguém na vida. Você não é nada. Nós somos pó da terra. E quando o Espírito Santo nos dá conhecimento, ele nos dá conhecimento para podermos ensinar, divulgar. Ninguém se torna especial por passar aquilo que sabe. Muito pelo contrário. O dono é dele. Aí a pessoa vai dizer, eu fiz tantos anos de faculdade, mas de quem importa isso? Se o Espírito Santo não tivesse lhe dado sabedoria, você não teria conhecimento nenhum. Quantas pessoas não sabem ler e não sabem escrever? Ah, porque não frequentou uma escola? Não. Porque não consegue. Porque não foi dado a elas o conhecer. Aí você vai dizer, mas por que o Espírito Santo não dá conhecimento a alguém? Porque depois que você recebe conhecimento, você não quer fazer aquilo que aqueles que não têm fazem. O que não tem conhecimento está na roça, plantando, cuidando da terra, cuidando da lavoura. Os que não têm conhecimento, não têm estudo, está limpando o bueiro, está trabalhando debaixo do sol, varrendo rua. Por isso o Pai não dá conhecimento a todos, porque se todos forem sábios, quem vai fazer o trabalho humilde? Mas eles não deixam de ser filhos por causa disso. Eles não deixam de ser especial por causa disso. E a palavra nos ensina, versículo 3 de Efésios 4, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é a unidade do Espírito? Só existe um. Não existe vários Espíritos Santos, é apenas um. Que é onipresente e onisciente. Ele sabe o que você precisa e está sempre do teu lado. E ao lado de todos. Seja eles quem for. O Espírito Santo não é dos evangélicos. O Espírito Santo é do mundo. É das pessoas, da criatura do Criador. E a palavra continua nos dizendo, versículo 4. Existe um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Qual que é a esperança de todos nós? É sermos ricos ou irmos viver com o Pai na glória? Mas para viver com Ele na glória, nós temos que executar com graciosidade o dom que Ele nos deu, com maestria o dom que Ele nos ofereceu. Como já foi dito, uns para doutores, outros para pastores, profetas, apóstolos, levitas. Cada um recebe o que merece. E tem que dedicar com amor aquilo que recebeu. Fazer com alegria. Mesmo que aquilo possa parecer um deserto imenso, mas tem que fazer por amor. Tudo que você faz por amor surte efeito e dá fruto. E a palavra nos ensina, no versículo 5 de Efésios 4, há um só Redentor, uma só fé, um só batismo.
Muitos repetem uma frase que está na Bíblia. Se tiver fé e for batizado, será salvo. E muitos querem descer as águas para ser salvo. Mas o batismo nas águas nada mais é do que a limpeza do Espírito, para que você venha se arrepender de todo e qualquer mal que você tenha praticado. O batismo válido para a salvação não é o batismo nas águas. O batismo para a salvação, para a redenção, é o batismo com fogo, com o Espírito Santo. E são raras as pessoas que são batizadas com ele. Por quê? Porque não modifica, não muda o interior. E na hora que o Espírito Santo toca, a pessoa muda. E quando a pessoa vê que está mudando, é o Espírito Santo ensinando, sendo dirigente. Muitas vezes saímos pela rua e vemos, guiado por Deus, mas dirigido por mim. A frase que a gente vê atrás de todos os carros. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não muda a direção dos seus passos. Ele não vai impedir de você fazer coisa errada. Ele vai te mostrar o teu erro, para que tu possas modificar o teu agir. Efésios 4, versículo 6. Existe um só Criador e Pai de todos nós, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não existe um Pai celestial dos evangélicos. Não existe um Pai celestial dos católicos, dos macumbeiros, dos espíritas. Existe um único e verdadeiro Pai de todos nós. Aqui diz, ele é de todos, está sobre todos e dentro de todos. Então, o Criador está dentro de cada um de nós. Então, tomeis cuidado quando falem mal de alguém. Toma cuidado quando defama alguém. Porque a palavra diz, ai daquele que blasfema contra o Espírito Santo. Tomeis cuidado. Se não fosse assim, aqueles que falaram sobre o Mashiach, o Cristo, ele tem demônio, ele tem Beuzebu. Ele não teria dito, ai daquele que blasfema contra o Espírito Santo, porque nele tinha o Espírito Santo do Criador. Da mesma forma que há em mim, que há em vós, quando falastes mal de alguém, você está falando mal daquele que habita dentro dele. Cuideis, que andaste sobre a terra sem murmurações. E a palavra nos diz, no capítulo 4 de Efésios, versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou contigo o cativo e também o cativeiro. Quando Cristo foi ascendido aos céus, ele levou o cativeiro, quer dizer, a nossa prisão. E qual que era a nossa prisão? Estávamos na garra de Satanás. Agora somos livres. Nem Satanás toca em ninguém, como alguns por aí dizem. Que Satanás está na vida de fulano, de Beltrano, mas Satanás não toca mais em ninguém, porque Cristo nos libertou dele.
As coisas que as pessoas fazem não tem nada a ver com Satanás. É o seu próprio interior. É a coisa ruim que a pessoa já nasceu com ela. Judas, ele tinha Satanás quando ele roubava? Não. Ele foi ter Satanás quando ele traiu a Cristo. Porque ouvia Satanás. Porque está escrito, o filho da perdição tinha que vir desde a fundação do mundo. Aquele que foi chamado para ser maldito, ele será maldito. Porque ele nunca quer mudar. E se ele não mudar, vai morrer. E somente a graça do Altíssimo poderá salvá-lo do fogo do inferno. Versículo 9. Ora, isto, ele subiu, que é senão que antes tenha descido as partes mais baixas da terra. Para Cristo ou Machia subir aos céus, ele teve que ir lá no inferno. Quem pode fazer tais coisas a não ser o Filho do Pai? Ele foi lá no inferno, tomou a chave da vida da mão de Satanás. E falou para ele, olha, a partir de agora o domínio está sobre as minhas mãos. Não existe mais derrota para o povo. O povo passou a ser chamado de filhos, porque são vencedores. Mas existem muitos que querem ser filhos bastardos. Quer ser filho de outro pai, que não é o Altíssimo. E a palavra nos diz, versículo 10, de Efésios 4, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele subiu no mais alto patamar do plano espiritual. Versículo 11. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, a outros para profeta, e a outros para evangelistas, e para outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, ou o corpo do ungido. Porque Cristo em aramaico, em hebraico, significa ungido, separado. Então o que ele quis dizer com isso? Se ele lhe deu um dom, um conhecimento, a partir desse momento você é um Cristo. E o que ele deseja que você faça? Se purifique através de todo o conhecimento que você agora adquiriu, para que teu corpo seja perfeito e que vós seja chamado de santo. É difícil de entender, de compreender? Não, está escrito. É só ler e deixar o Espírito Santo lhe falar. E a palavra nos diz assim, no versículo 13 de Efésios 4, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de que somos filho do Pai. A homens perfeita medida e estatura completa do ungido, ou melhor, de Cristo. Para sermos chamados de filho do Pai Celestial, ou como alguns o chamam de Deus,
você tem que ser Cristo. Ou melhor, ungido. E como nós somos ungidos? Quando mudamos as nossas atitudes, o nosso agir. E quando você mesmo olha para você e não se conhece mais, porque você mudou de tal maneira da água para o vinho, que você diz, olha, agora eu sou filho do Eterno. Porque eu posso dizer isso. Eu era lama. Eu era sujeira. E hoje, eu sou água cristalina. Eu mesmo admiro as coisas que acontecem comigo e agradeço muito ao Pai por ter me escolhido, me separado, me ungido para ser chamado de filho. Porque eu nunca tive um pai. E agora eu tenho um pai que me ama. Um pai que me abraça todo santo dia. Que me mostra o perigo a cada esquina. Que fala comigo a todo instante. E a palavra nos diz, no versículo 14 de Efésios 4, para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é meninos inconstantes? É não ter certeza de quem tu és. É ser levado pelo vento por parábolas de pessoas que não têm nada a ver com Deus. E ele continua a nos dizer, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. O que é doutrina? É o que andam pregando dentro das igrejas. É a doutrina da prosperidade, doutrina da cura, doutrina disso, doutrina daquilo, mas a doutrina de Cristo, a doutrina do ungido, é amor. A doutrina do separado é afeição, carinho, humildade, mansidão, benignidade. Essa é a doutrina que você tem que aprender. Amar o Criador em primeira instância e ao próximo. E a palavra continua nos dizendo, no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda a roda de vento, de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. O que é enganar fraudulosamente? É usar a palavra para dizer, você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, você tem que fazer campanha, você tem que fazer sacrifício, você tem que jejuar, você tem que ir para o monte orar, você tem que levantar de madrugada para fazer alguma coisa. O Pai não quer que você faça nada disso. O Pai só deseja que você seja obediente. Seja filho. E quando você é filho, você abre a boca e pede. E o Pai lhe concede. Não está escrito, obedecer é melhor do que sacrificar. Quando você obedece o Pai, que é em primeiro lugar colocar Ele sobre a sua vida, a sua essência, o ar que você respira. E depois, em segundo lugar, amar a todos, sem exceção. Seja católico, crente, né? Porque não cristão, crente, espírita, macumbeiro. Seja essa pessoa branca, negra, mulata, amarelo. Seja essa pessoa homem, mulher, ou gay ou lésbica. Seja essa pessoa um trabalhador honesto ou um ladrão. Não devemos fazer acepção de ninguém. Porque a palavra nos manda amar. E muitos pregam
que um macumbeiro vai para o inferno. Que ele tem o direito para dizer isso. Muitos pregam, se não for evangélico, está no inferno. Quem falou isso para você, seu insano? Cristo não veio para os sãos. Se você ainda não leu essa passagem, então leia. Cristo não veio para quem é são, ele veio para os doentes. Ou para os pecadores. Se você julga que fulano ou beltrano é pecador, Cristo vem para ele, não para você. Porque você já não se acha curado. É bem claro isso. O próprio Mashiach disse, eu não vim para os sãos. O médico não procura quem está bom, ele procura quem está doente. Cristo morreu para os pecadores. Aprenda isso. E a palavra nos diz, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. O cabeça não é o teu pastor. O cabeça não é a igreja que você frequenta. O cabeça é Cristo, é ungido, separado, Mashiach. Ele nos ensinou. Ele é o nosso cabeça. Não adianta o pastor falar o que quiser. Mas em primeiro lugar devemos ouvir a Cristo. Quando ele estava no monte orando, desceu uma nuvem e o cobriu, e lá estava Moisés e Elias. Muitos vão dizer, olha, ele foi consultar os espíritos. E tem até Pedro, que foi chamado para ser o primeiro, o cabeça da igreja. Até Pedro olhou e disse, olha, eu tenho que fazer 3 cabanas para o meu Mashiach, para Moisés e para Elias. Mas aí a voz do Criador disse, olha, não olha para Moisés, não olha para Elias, não ouve nenhum dos dois. Todos, em várias denominações, falam de Moisés, de Elias, de Isaías, de Davi, de Salomão. Ah, era assim com Davi, era assim com Salomão, era assim com Moisés. Exalta Moisés como se Moisés fosse um Deus. Mas a voz disse, jamais ouça Moisés ou Elias. Dê todo ouvido ao meu filho amado, no qual derramei toda a minha complacência. Ou aquele que prega a verdade. Moisés pregou a verdade. Você lê a Bíblia, Moisés falou alguma verdade para o povo? Ele subiu no monte, o Pai deu a ele as tábuas da lei, que uma era amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, amar o próximo e não matar. Moisés desceu do monte, a primeira coisa que ele fez foi matar. Foi odiar. Então, você tem que aprender a ouvir somente o Mashiach. O pastor está aqui para poder abrir os seus olhos para as Sagradas Escrituras. O pastor está aqui para mostrar para você quem é o Mashiach. E o Mashiach é o Cristo, o nosso Redentor. E a ele devemos ouvir. Efésios capítulo 4, versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando nós executamos a nossa parte, por menor que sejamos, por mais humilde que somos, nós representamos o corpo de Cristo. Alguns representam a unha, outros o dedo,
outros pelos do corpo, outro pé, os olhos, ouvido, boca. O cérebro não tem lugar para ninguém, porque o cérebro é Cristo. Mas todos nós representamos um pedacinho do corpo dele. Isso é, se somos perfeitos, aumentando a forma para a edificação de uma igreja imaculada. Igreja não é templo, igreja somos nós. E se nos firmarmos na rocha, no nosso Mashiach, seremos plenamente puros e chamados pelo Eterno como santos. Você que me ouve do outro lado, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe lá seu like, seu comentário. Compartilhe. Porque uma boa palavra, muitas vezes, não é levada para as pessoas. Muitas palavras de maldição, que não tem valor espiritual, é proferida pela internet, milhares de visualizações. Mas a palavra do Criador, ela é levada com muito custo, com muitas barreiras. Temos visto as pessoas, muitas vezes, descendo pau em pastores. Claro que tem muitos que fazem coisa errada, mas no meio de 1000, você tira 10% que estão fazendo a coisa certa. Se nós temos a capacidade de estar na internet, levando o que não presta, glorificando Satanás com as coisas ruins do mundo, por que não podemos glorificar o Criador com a boa palavra, que é o pão da vida? Então você que está do outro lado, que me assiste, não se esqueça de se inscrever, tocar no sininho, deixar seu like, seu comentário, que é muito importante para o canal, para que ele possa crescer dia após dia. E tudo isso vai depender de você, que me ouve do outro lado. Que as bênçãos do Onipotente resplandeçam sobre a sua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?